pode alcançar melhores glicemias, correto? Então é uma forma interessante e muito inteligente de começar bem o dia, de evitar que aquela glicemia fique elevada pela manhã, que aquela indisposição nos acompanhe durante o dia, então o dia acaba não rendendo, a gente se sente mal. Por quê? Porque geralmente a glicemia sobe, né? Devido ao consumo do pãozinho, o pãozinho consumido junto com o café, que é adoçado com açúcar, açúcar mascavo. Então não é interessante para o paciente diabético, correto? Então a gente tem que aprender a utilizar as informações e os alimentos ao nosso favor e não contra. Então, a partir do momento que a gente substitui, por exemplo, o pão de sal com margarina, não é interessante para o paciente diabético. É muito prático, né? Você só pegar o pãozinho, passar margarina e comer. Só que o pão, né, a farinha que possui no pão, ela vem com quantidade de carboidratos, né, de glicose, que vão fazer a nossa glicose, né, a nossa glicemia no nosso sangue elevar. Então é interessante a gente evitar. Se a gente consome, por exemplo, o café preto com a colherada de açúcar, acaba sendo mais açúcar, mais glicose no seu sangue e vai fazer com que ocorra o quê? A glicemia se eleve já pela manhã. Então a glicemia tende a ficar mais descontrolada ao longo do dia e isso não é interessante. Então a gente tem que utilizar os alimentos ao nosso favor já pela manhã, não deixar, né, para poder buscar uma alimentação mais certinha, entre aspas, ao longo do dia, ou então não colocar toda a responsabilidade, né, da glicemia estar controlada em cima do medicamento, porque isso acaba não sendo efetivo. Então, para quem é diabético tipo 2, faz utilização de medicamentos, né, logo pela manhã, por exemplo, já toma o glibenclamida, mas não faz uma boa alimentação, não pratica um café da manhã mais saudável, o medicamento não vai perdendo a eficácia de controlar a glicemia durante o dia. Então, por isso que é importante para quem utiliza os medicamentos, além de tomar os medicamentos nos horários corretos, né, nas quantidades que o seu médico pedir, fazer alimentações mais equilibradas. Então é por isso que o endocrinologista pede para você procurar um nutricionista, para o nutricionista te orientar ao que você vai comer. Então, a partir dessa mudança que o nutricionista, né, faz com que você tenha uma direção melhor, você deixa de comer, por exemplo, um pãozinho. Então, troca o pão de sal pelo pão integral. É interessante? Com certeza é interessante. Por quê? Porque você tende a ingerir menos carboidrato, mas o pão integral também contém carboidrato. Apesar dele conter mais fibras, pode provocar fazer com que a glicemia suba mais durante a manhã. Então, o que é interessante, Edu? Evitar o consumo de carboidrato em excesso, né? Evitar o consumo de carboidrato já pela manhã. Então, evite. Em vez de comer o pão, opte por ovos. A gente bate muito na tecla nos omeletes aqui, mas o ovo acaba sendo um alimento muito rico, né? Acaba sendo um nutriente rico em proteínas, em nutrientes, para poder fazer com que sua glicemia suba a menor quantidade. Então, ela não precisa dar aquele pico. Então, através do omelete, através do abacate, através dos queijos, você consegue ter uma alimentação que te deixe saciado ao longo da manhã, mas que faz com que sua glicemia suba pouco. Então, por isso que é importante a gente fazer essas alterações já pela manhã para alcançar melhores glicemias.